Devo amortizar meu financiamento imobiliário ou investir o meu dinheiro? Se você tem um financiamento imobiliário, provavelmente já recebeu esse conselho. Amortize o máximo possível. Esse conselho parece fazer sentido. Afinal, reduzir a dívida parece uma boa decisão. Mas será que isso é sempre verdade? Hoje nós vamos analisar essa decisão sob uma perspectiva diferente. Não sobre a ótica emocional, mas sobre a perspectiva do investimento. Porque quando o imóvel é um ativo de negócio, a decisão precisa ser racional e não emocional. Primeiro passo, uma quebra de crença. Existe uma crença muito forte na cultura financeira brasileira. Dívida é sempre ruim. Mas no mundo dos investimentos, essa afirmação não é totalmente verdadeira. Existe uma diferença muito clara entre uma dívida boa e uma dívida ruim. Uma dívida improdutiva é aquela que financia o consumo. Aqui você está errando. Agora, uma dívida estratégica é aquela que financia ativos, financia patrimônio. Essa dívida é boa. Ela faz o seu patrimônio crescer e crescer cada vez mais com o passar dos anos. O financiamento imobiliário pode se encaixar nessa segunda categoria. Não só pode, ele deve se encaixar nessa categoria. Mas como que isso acontece? Simples. Vamos fazer uma análise matemática fácil. Vamos começar com uma análise simples. Imagine que você tem um financiamento imobiliário de R$500 mil. A taxa de juros de 9% ao ano. Agora imagine que você possui R$100 mil disponíveis. Você tem duas ou três opções aqui. A primeira opção, usar esse dinheiro para amortizar o financiamento. Eu não recomendo. Mas antes de seguir, eu queria pedir o seu like para aproveitar para se inscrever no canal. Esse assunto é importante para você. Vamos voltar no exemplo. Se você fizer isso, estará economizando os juros de 9% ao ano. Ou seja, o retorno implícito dessa decisão é equivalente aos juros desse ano, 9%. A segunda opção, com aqueles R$100 mil disponíveis, investir esse capital. Se esse capital for investido em uma aplicação em torno de uma renda de 12% ao ano, você terá um retorno maior do que o custo da dívida. Eu vou além. Uma terceira possibilidade. Pense em investir esses R$100 mil em outro imóvel. Super plausível, um imóvel de 300 mil. Ou seja, aqui você está aumentando ainda mais o seu patrimônio. Como? Utilizando a alavancagem. Você vai estar investindo 100 mil para ter um imóvel de 300 mil. Ele vai se autofinanciar. Ele vai se autossustentar. Essa estratégia eu falo muito aqui no canal para crescer seu patrimônio. Mas vamos voltar lá no exemplo do investimento financeiro. Isso cria uma diferença chamada de spread financeiro. No nosso exemplo, o retorno do investimento são 12%, o custo da dívida 9%, o spread de 3% ao ano. Para tudo. Eu sei que aqui existe imposto, existe um monte de itens a considerar, mas vamos partir para uma análise simples. Essa diferença, ao longo do tempo, pode e vai gerar um impacto significativo no patrimônio. Mas, de novo, se você tiver capacidade de investir, a minha sugestão será sempre buscar um novo ativo imobiliário, pois assim a multiplicação no futuro será muito mais agressiva. Se precisar de ajuda com isso, eu tenho vários vídeos aqui no canal, mas se quiser uma ajuda mais próxima, deixe seu contato aqui no vídeo ou me chama em alguma outra das redes para que eu possa conversar diretamente com você. Mas muitas pessoas se pegam em uma palavra: liquidez. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreva agora para não perder a oportunidade de continuar recebendo conteúdos como esse. Sobre a liquidez, esse fator é extremamente importante. Liquidez que muitas vezes vai travar você de agir. Quando você amortiza um financiamento, o dinheiro desaparece dentro da estrutura da dívida. Ele deixa de estar disponível. Quando você investe esse capital, ele continua acessível. Por quê? Há a possibilidade de resgate. Mas parece contraintuitivo falar que vale a pena investir no imóvel. Calma, aqui a gente está fazendo uma análise simples de amortizar ou não amortizar, e não uma análise de amortizar ou reinvestir na construção patrimonial. Isso aqui é uma outra conversa, uma conversa mais profunda em outros vídeos. Nesse daqui, a nossa análise é: tenho dinheiro, amortizo ou não amortizo? Partindo desse princípio, a liquidez tem um valor. Pode parecer que eu estou jogando contra os imóveis, mas não estou não. Existe também liquidez em produtos imobiliários. Basta saber o que você está investindo, certo? Mas de novo, vamos voltar para o exemplo financeiro. Ter capital disponível permite aproveitar oportunidades de investimento, mas essa decisão não depende apenas
da matemática. Essa decisão depende também de uma análise de risco. Se o investimento for muito volátil, amortizar pode ser uma decisão mais conservadora. Aqui vai de novo o que eu sempre falo: saiba o seu perfil, a sua capacidade de expor ao risco e qual é a sua tolerância para essa palavrinha mágica, risco. Se o investimento tiver retorno previsível acima do custo da dívida, investir pode ser mais eficiente. Vamos imaginar um cenário de 10 anos. Capital inicial, R$100.000. Investimento com retorno médio de 12% ao ano. Em 10 anos, esse capital pode ultrapassar R$310.000. Se esse capital fosse usado para amortização, o benefício seria a economia de juros, mas o capital não teria se multiplicado da mesma forma. Vamos usar em um outro exemplo. Imagina utilizar esse capital em um investimento do segundo imóvel. Aí aqui sim, a gente pode dizer que em 10 anos você estará construindo um patrimônio sólido. Metodologia de investimento é o caminho do sucesso. Não acha que todos os imóveis são bons? Pelo contrário, podem ser bons para uso, mas para negócio temos que saber buscar bem, uma boa análise. A pergunta correta não é devo amortizar ou não. A pergunta correta é qual é o custo da minha dívida e qual é o retorno potencial do meu capital. Investidores tomam decisões comparando retorno. Essa lógica transforma a dívida em ferramenta estratégica e com sabedoria vai além, transforma estratégia em construção patrimonial. Eu sou o Maurício Schmid, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.